Olá a todos, meu nome é Bruno Morcelli e hoje nós vamos falar sobre JavaScript orientado a objeto. Para esse tutorial é importante que você tenha noções básicas de programação orientada a objeto e noções básicas de JavaScript. O JavaScript nativo não tem um objeto class, então nós temos que criar ou um object, certo, do próprio JavaScript, ou criar uma função. Para criar um object em JavaScript, é só nós criarmos aqui, exemplo, vou criar um objeto cor, certo? Que vai abrigar os códigos das nossas cores. Então, eu posso fazer var cor igual new object. Ou, simplesmente, var cor igual a abre e fecha chaves. E das duas maneiras nós temos um objeto JavaScript nativo. Agora nós vamos declarar as suas propriedades. Então, aqui, cor, vamos ser vermelho. Perdão, com 2 pontos. Bom, aqui então nós temos a nossa estrutura cor. E vamos imprimir o verde. Vamos aqui, aqui aperta F12. Aqui no console nós temos, tá vendo? A nossa cor verde. Existe outra maneira também de você declarar, no caso, as nossas propriedades da estrutura do objeto, que é fora. Então eu posso simplesmente vir aqui, fazer cor.verde igual. Isso é um teste. Exemplo. Tá? Aqui, salvar. E isso é um teste. Agora vamos criar uma classe com o objeto function do JavaScript. Vamos criar uma classe com o nome pessoa. E agora, diferente da nossa estrutura que nós fizemos com o object, quando eu crio uma classe como function, na verdade eu preciso instanciar um novo objeto. Então, var Bruno igual a new pessoa. Agora que o nosso objeto é instanciado, nós ainda não temos propriedades e nem métodos na nossa classe. Então, vamos falar um pouquinho sobre privado e público. Bom, o JavaScript padrão, o objeto JavaScript literal, nós não temos privado. Então, todas as nossas propriedades e métodos daquela maneira seriam, no caso, públicos. Só que com a classe em si, utilizando function, nós temos a possibilidade de criar propriedades ou métodos privados ou públicos. Quando eu quero criar um método ou uma propriedade privada, eu utilizo var. Então, var privado igual privado. E quando eu quero uma propriedade ou método público, eu utilizo this. This.público igual público. Vamos testar. Aqui eu criei um novo objeto, certo? Bruno igual a new pessoa. Console.log privado. Vamos ver se vai exibir. Eu venho aqui Bruno.privado. Vamos procurar para ficar mais rápido. Público.
Vamos ver o resultado. Note que o privado não foi exibido, porque foi na verdade, criado, né, na verdade, com var, e com this ele exibiu o público. Então, quando eu quero um objeto privado, var. Quando eu quero um objeto público, this. Outra grande diferença entre o object literal e o function é que, na verdade, eu posso passar no function argumentos e no object não. Então, vamos aqui, por exemplo, criar aquela nossa classe pessoa com o nome. Então, por exemplo, aqui é a argnome dis.nome igual argnome. Aqui pessoa, então na verdade agora recebe, não recebe. Console.log nome.nome. Vou salvar e temos aqui Bruno Marcelo. Algo que nós temos que tomar muito cuidado é com o contexto disso. Então, por exemplo, assim, nós podemos perder o contexto disso. Exemplo, vou criar aqui um método público dis.intervalo igual function. Aqui nós temos, certo, uma função aninhada. Então, nós temos a nossa classe, e dentro da nossa classe nós temos uma função, uma chamada de função. Dis.intervalo. Ou seja, a cada 2 segundos ele vai exibir nome. Tá? Então, set interval function, certo? Ele recebe um callback. Cada 2.000 milissegundos ele vai exibir dis.nome. Console.log dis.nome. Perfeito. E aqui nós vamos tirar esse console.log e só fazer uma chamada de bruno.intervalo. Como intervalo é uma função, não foi instanciado com new, então na verdade nós chamamos como um método padrão. Vamos salvar aqui, vamos dar F5, vamos ver, undefined. Por que ele não achou, certo, aqui o nome que nós passamos? Porque ele teve uma perda de contexto. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos this. Lembra-se que this vale o contexto atual. Só que quando eu faço a chamada de um callback, ou seja, no caso de um set interval ou um set timeout, por exemplo, ou uma chamada com callback de uma classe externa, ele na verdade vai perder o contexto. Então, this na verdade vai estar valendo essa função aqui de callback. Para corrigir esse erro é bem simples. É só criarmos aqui uma variável, certo? Uma propriedade privada. Vou criar aqui com o nome self, porque é bastante comum nós vermos esse contexto sendo salvo como self. This, certo? Então aqui eu estou na verdade guardando, né? Eu estou na verdade atribuindo a self o ponteiro atual de this, e não na verdade this em si. Então, por exemplo, se eu chamo self, ele na verdade sempre vai estar valendo, né, aquilo que foi passado na sua declaração aqui, e não no contexto this em si. Tá? Então, vamos trocar aqui tudo por self, ao invés de this. E agora, o nosso método funciona perfeitamente. Bom, agora vamos tomar então como um exemplo prático, né, um cadastro de pessoas. Então, simplesmente um cadastro
né? Nós criamos aquela nossa classe pessoas. E agora nós vamos fazer um cadastro para mostrar exatamente como funciona a questão do namespace no JavaScript orientado a objeto. E vamos fazer o nosso projetinho final ali para ter uma ideia prévia, né, de como funciona ali a orientação ao objeto. Dessa vez nós vamos criar um novo arquivo, né, um novo JS, para fazer a inclusão aqui no nosso projeto. Novo. Vou salvar ele. Tutorial. Vamos colocar form.js. Agora vamos criar um namespace form. Form. Aí aqui eu faço form. Você pode criar qualquer chave. Então eu vou criar, no caso, chave cadastro, certo? Não, por enquanto pessoa. Pessoa. Igual, lembra-se que function. Aquele velho sistema que nós estávamos utilizando até agora. Self. Certo. Bom, então o que acontece? Aqui nós vamos ter simplesmente dentro desse pessoa, vamos ter somente self.nome, certo? Aqui já vamos deixar aqui como parâmetros arg nome e arg sobrenome. E self sobrenome. Tudo minúsculo. Arg sobrenome. Ok, certo? Então isso daqui seria, no caso, a nossa classe. Somente para guardar uma pessoa, então na verdade seria como se fosse uma estrutura, na verdade, em C++ ou em qualquer outra linguagem. E agora nós vamos criar então uma outra classe. Então, ou seja, já temos a classe pessoa dentro do namespace form e agora vamos criar cadastro. Perfeito. Ok. Bom, então vamos pensar aqui sobre a estrutura de cadastro, tá? Bom, nós precisamos então de um método para buscar as pessoas, então teremos uma lista de pessoas antes de mais nada, né? Então vamos colocar aqui pessoa list igual a uma array. Tá? Vou deixar aqui organizadinho. Então precisamos de uma busca de pessoa, vamos remover pessoa, vamos adicionar pessoa, pegar, exibir um grupo de pessoas, somente isso por enquanto, nós não vamos refinar tanto isso, só vai exibir um grupo de pessoas, né, e um método para eu pegar apenas um objeto da pessoa, no caso fazer essa busca e essa busca me retorna uma pessoa. Então vamos lá, vamos começar então com o método addPessoa. Então ele é um objeto público, ele é na verdade um método público, perdão. Nome, perdão. E arg sobrenome. Certo. Pessoa lista.push, né, porque como é uma array eu posso fazer isso. E aí eu vou criar o que? Olha só, no new, o namespace form, né? Ponto pessoa. E aí, pessoa aqui na classe dele recebe nome e sobrenome. E aqui nós estamos pedindo nome e sobrenome. Arg nome, arg sobrenome. Certo. Esse é o nosso método de adicionar a pessoa. Certo. O remover, eu primeiro preciso procurar essa pessoa. Tá bom. Então, eu primeiramente preciso de um método find. Esse método vai ser privado. Porque, na verdade, o que acontece?
Eu preciso saber como é uma lista, como é um array, eu preciso saber o índice exato onde essa pessoa está. Então, na verdade, essa busca, na verdade, vai retornar para mim o índice de onde essa pessoa está na lista, tá? Então, find índice pessoa. Bom, só nome e sobrenome. Ele tem que me indicar esses dois campos. For var pessoa list, pessoa list. Bom, isso ele já percorre para mim todos os nossos resultados, certo? Ali todas as pessoas cadastradas, e aí já me retorna aqui cada um dos resultados. Então, se pessoa list e, certo? Estamos iterando, nome for igual a arg nome e pessoa list e ponto sobrenome for igual a arg sobrenome, significa que é a pessoa que precisamos. Então, ele retorna o índice I. Certo? Caso não seja, ele vai me retornar -1. Por quê? Porque, na verdade, uma lista inicia-se com 0, com o índice 0. Ele vai de 0 a n, a infinito. Então, nesse caso, nós vamos... caso ele não encontre, ele retorna para a gente -1. Correto. Então, o próximo passo aqui é criar, então, agora que nós temos o add pessoa, nós podemos, e o find índice pessoa, nós podemos agora remover uma pessoa, porque nós sabemos aonde exatamente ela está na lista. Então vamos criar self.remove pessoa. A function vai receber arg nome e arg sobrenome. Certo? Olha aqui, var index igual find índice pessoa, certo? Por que não self? Porque ele é privado. Então, a gente não utiliza self, somente o nome do método. Arg nome e arg sobrenome. Bom, aí vamos à lógica, né? Se depois da busca, o que acontece? Se for menor do que 0, significa que nós não achamos, então ele retorna e não remove ninguém. Caso ele ache, então na verdade ele vai ter que remover essa pessoa. Então nós vamos ali, pessoa.list, index, certo? Ponto splice, o índice e um índice à frente dele, certo? Então nós temos adicionar pessoa, remover pessoa, certo? E achar o índice da pessoa por enquanto. Nós temos então que fazer o quê? Retornar uma única pessoa. Então, no método, caso a pessoa, por exemplo, queira exatamente aquela pessoa para edição ou para algo assim, self.get pessoa. Ou a function. Opa. Olha, podemos utilizar, é muito parecido, tá, com remover pessoa. Tá? Então, só vai mudar alguma coisinha. Então, eu vou copiar aqui remover pessoa e vou trocar para get pessoa. Aqui a única diferença é, certo? Caso ele encontre a pessoa, ele retorna pessoa, certo? Ou seja, o objeto da pessoa aqui na nossa lista. Ou return null. Então, ou seja, só fazer uma verificação, falar if se for diferente de nulo, depois, né, que você fizer a busca de get pessoa, você sabe que ele retornou uma pessoa. Certo? E vamos fazer aqui um método somente para retornar o texto de resposta para o nosso exemplo. Isso é apenas
como é uma demonstração, tá? Então nós vamos só criar aqui esse textinho para estar mostrando ali na tela, só para não ficarmos tão perdidos com o objeto. Então, self.get pessoa texto, vou colocar um nome qualquer aqui, function, aliás, get pessoas texto. Então ele vai retornar para a gente, certo? Um texto, no caso, para imprimir diretamente na tela, com a lista de todos as nossas pessoas cadastradas, né? Com a lista de pessoas. Agora, o resultado, isso é como se fosse um buffer para a gente aqui, certo? Então ele vai estar vazio. Fora, vai pessoa list, resultado, incrementa, pessoa list e ponto nome, mais um espaço entre nome e sobrenome, mais pessoa list e ponto sobrenome, mais um BR aqui, porque como vai ser um HTML, nós vamos só adicionar aqui, é só para debug, tá? Ok, e aqui ele retorna resultado. Perfeito. Então nós temos aqui os nossos métodos, certo? Então aqui ele vai fazer a busca, já pode adicionar a pessoa, já pode remover pessoa, já pode fazer a busca de uma única pessoa, um search. E aqui ele imprime. Nós temos um tipo de CRUD aqui. Só a edição que não foi feita, tá? Mas por enquanto como tem cunho didático, não faremos a edição. Ok, próximo passo então, né, é nós blindarmos esse JavaScript aqui. Script type text JavaScript. Aqui vamos lá, src form, né? Form.js. Ok. Vamos fazer a conferência aqui. 12 para ver se não houve nenhum erro até então. Beleza. Sem erros aparentes. Bom, então o nosso próximo passo agora é instanciar, certo? A nossa classe. Então vamos lá. Var formulário igual a new form. Lembra que temos um namespace agora. Deixamos como cadastro, né? Ok. Cadastro. Vamos ver se não houve erro, se ele achou exatamente aqui. Perfeito. Ele achou o nosso objeto, não deu nenhum erro até então. Bom, e aqui então nós temos o nosso formulário. Vamos apresentar o nosso formulário. O que realmente nós vamos precisar? Vamos precisar de um campo nome, um campo sobrenome, um campo adicionar e remover. Então, quando eu preencho esses campos, no caso não há validação sobre nulo ou alguma coisa, porque na verdade é para ter o menor número de linhas possível, realmente, para ser mais simples, para que quem esteja assistindo realmente entenda, para que você entenda com mais clareza. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, certo, um campo de texto com o ID nome, um campo sobrenome, certo, com ID sobrenome, um campo de texto com ID sobrenome, e aí nós temos dois botões, adicionar e remover, um com ID BT adicionar e o outro com BT underline remover, certo? E aqui nós temos a div que vai imprimir os nossos resultados, que é a div resultado. Bom, agora o próximo passo é nós criarmos então dois métodos, certo? Então vamos criar dois métodos aqui para os botões de clique. Então, var adicionar function
Certo. Vamos só colocar aqui um alert, só para blindar ali perfeito. Adicionar, só para nós testarmos para remover. Ok. E aqui vamos colocar as ações dos botões. On click. Adicionar. Pode ver. On click. Remover. Vamos testar para ver se vai dar o alert. Adicionar, certo? E remover. Ok. Então criamos aqui. Bom, o que acontece? Eu poderia fazer esse bind muito mais simples com o JavaScript, com o jQuery, mas nós não vamos fazer. Então o intuito, na verdade, é para caso tenha algum usuário, caso tenha alguém que realmente não tenha tido contato com algum framework em JavaScript, também faça o tutorial sem grandes problemas. Tá? O intuito, na verdade, não é apresentar um framework, mas sim, na verdade, é apresentar a funcionalidade, né, de trabalhar com orientação a objeto com JavaScript. Então vamos prosseguir, certo? Bom, então nós temos aqui o adicionar, vou remover aqui o i. Aqui. Bom, vamos fazer aqui a diferença, a referência, né? Então var, vou criar aqui então um nome, que é a referência do objeto, então document.getElementById, nome, certo? Então aqui nós inserimos um ID nome, .val, não, somente o objeto, var sobrenome igual a document getElementById, sobrenome, e o resultado. Daqui a pouco eu explico o porquê. Resultado igual aquela div ali embaixo que nós criamos para exibir todos os resultados. Documento.getElementById, resultado. Resultador, não é isso. Ok. Aí o adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar ali, lembra que nós criamos aqui uma instância de form.cadastro? Então, nós vamos uma chamada formulário. Então, formulário add pessoa. Ele precisa do quê? De nome. Como nós estamos fazendo referência ao objeto, ele tem value, sobrenome, ponto value. Bom, aí depois disso, antes de mais nada, vamos aqui criar um método aqui em cima, só para limpar esses dois campos após a inserção do objeto. Então, var limpa formulário. Vamos pegar aqui a referência desses dois aqui. Aqui não precisa nem fazer a referência aos objetos. Não precisa colocar isso em uma variável. Value igual a nada. Ou a vazio, no caso. Ops. Ok. Então aqui, ele adicionou uma pessoa. Aqui ele vai limpar o formulário. E, por último, ó, tá vendo ali, ó, get pessoa texto? Ó, ele pega, na nossa classezinha, ele pega get pessoa texto e faz uma concatenação ali com os nossos cadastrados. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali resultado.innerHTML igual formulário ponto, deixa eu ver aqui, get pessoa texto. Vamos ver se isso vai funcionar. Ok. Correto. E o remover é muito parecido. Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. A diferença é que ao invés de add pessoa,
Aqui é remove, porque é a mesma coisa, correto? Ó. Ele precisa de um nome e sobrenome, e aqui nós estamos passando. E limpa o formulário e adiciona. Vamos ver se está ok. Senão necessita de... Vamos cadastrar Bruno Morcelli. Adiciono Bruno Morcelli. João Silva. Adiciona João Silva. Lucas Duane. E agora eu vou tirar só o João Silva, certo? Então, o que acontece? Lembra que no remove, no remove pessoa, é só eu passar o nome e o sobrenome, João Silva, clique em remover e deu erro. O meu splice está errado. Vamos dar uma olhada. Perdão, gente. Perdão. É aqui. É diretamente splice. Eu não preciso passar o índice dele. Ato falho. Agora acredito que vai funcionar. Então vamos lá. Bruno Morcelli. João Silva. Ok. E agora vamos tirar João Silva. João Silva. Remover. João Silva foi removido. Chegamos ao término desse tutorial. Caso você tenha gostado ou tenha uma sugestão, deixe um comentário. Caso queira receber outros treinamentos ou tutoriais sobre TI, inscreva-se em nosso canal.